E hoje a gente começa mostrando o trabalho do artista plástico juiz-forano Irie Salomão. Ele segue produzindo bastante durante a pandemia e com destaque para releituras contemporâneas dos profetas do Aleijadinho. A reportagem é de Cláudia Oliveira e Rodrigo Neves. Traços feitos com precisão de quem usa essa técnica há muitos anos, mais precisamente desde 1979. Achura e nanquim tracejado. Aqui, imagens ganham formas diferentes no papel. Um dia, eu já com 16, 17 anos, conheci um senhor, que foi o maior desenhista que eu conheci na minha vida. Mesmo estudando desenhistas consagrados no mundo, esse homem chamava Ney Martins, ele era um gênio no desenho. E eu mostrei para ele um trabalho meu, foi quando eu conheci um senhor de idade, para mim de idade, que desenhava monstruosamente. Eu fiquei encantado, fui em casa, peguei meus desenhos, mostrei para ele, falei, nossa, você é um horror. Você desenha mal demais, você é um caos e tal, não sei o quê. E aí eu passei muitos anos ao lado dele e ele me ensinando o desenho. E eu descobri que eu não sabia pintar, que eu sabia desenhar. E ele me mostrou o desenho detalhado. Como ele era um gigante, ele sabia ser gigante nos desenhos dele. E aí eu aprendi, eu vi o pontilhismo, o tracejado, a achura. No papel ele fica 2, 3 dias trabalhando para que a obra fique pronta. Mas a elaboração do projeto, os estudos, isso pode levar anos. Desde 2013, o Irie está produzindo o trabalho Pedra no Papel, uma releitura contemporânea das esculturas de Antônio Francisco Lisboa, que estão em Congonhas. Eu fui estudando a história geral de Minas e fui chegando às pessoas e descobri o mestre Antônio Francisco, que erroneamente chamam de Aleijadinho. E quando eu comecei a estudar e me dedicar, eu fui descobrindo uma coisa que hoje é evidente, que o mito supera o homem. Ele nunca foi aleijado. Isso foi um folclore inventado por um biógrafo que achou que era pouco o trabalho dele. Meu interesse é em perpetuar, é fazer uma homenagem a um homem, um gênio da arte brasileira, um gênio do barroco mundial que está esquecido. Esse foi o primeiro desenho que o Irie fez, o profeta Oséias, nanquim tracejado sobre aquarela. E aí, as características marcantes do barroco estão presentes na barba e no cabelo. Antes da pandemia, durante as exposições, o Irie dava essa pequena lupa. Quando você coloca ela aqui, dá para observar esse tracejado perfeito. Das 12 esculturas, Irie já fez 11. São anos de pesquisa e dedicação. E quando você entende a representação das obras, fica ainda mais encantado. Esse aqui é o profeta Abacuque. O dia que eu fui desenhá-lo, estava chovendo muito, fui fotografá-lo, estava chovendo. E ele, quando você observa no santuário, você observa de costas. E ele, de frente, ele está numa posição muito alta, muito elevada, você não consegue ver o rosto. Então, eu optei por desenhar o manto, o cabelo e o capuz, que é riquíssimo. E num céu azul escuro, bem fechado, que era o céu de chuva, e os milhares de pontinhos brancos simbolizando a chuva que molha o corpo do profeta. E esse gesto dele com a mão levantada é o início da grande comunicação que os profetas fazem para a humanidade, das previsões que virão, que foram feitas por cada um deles. Cada um segura uma estela com a mensagem, e Abacuque segura, dizendo que se iniciará um novo tempo de tragédia. Daí a chuva de nuvens escuras. Do lado de cá, Ezequiel, o mais misterioso dos profetas. Inclusive, é o único que você não consegue ver exatamente o rosto, porque você fica numa posição de quase 4 metros abaixo dele. E eu consegui, por um golpe de sorte, numa das estadas em Congonhas, de ter sido montado um
tablado para a missa e eu consegui fotografá-lo. E ele é riquíssimo em tracejado, retícula, onde ele é visto de frente, sem cor nenhuma, os recortes, os detalhes milimétricos da movimentação do cinzel do mestre Antônio Francisco. A homenagem ao mestre do barroco mineiro vai ficar guardada no arquivo pessoal, mas você aí pode matar a curiosidade mais um pouquinho. Eu fui descobrindo no corte do cinzel, no corte da pedra, os traços que eu precisava fazer. Então, quando eu vejo as minhas fotos, as fotos que eu faço do profeta, que é o objetivo do trabalho, ou desse Jesus, por exemplo, a foto que eu fiz dele, eu descobri onde ele me mostrou, onde eu devo cortar. Onde ele cortou, é onde eu vou desenhar. Então, esses ângulos, esses recortes, ele já deixou pronto para mim. É um diálogo entre eu e o mestre Antônio Francisco, 200 anos depois, 240 anos depois, a arte dele continua viva na ponta da minha caneta.